E a ação mais pedida na última semana por vocês foi a tal da VEG. Pois bem, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre alguns dados financeiros. A gente também vai falar de alguns pontos importantes aí que podem influenciar positivamente e negativamente para ela. Claro que antes da gente fazer essa resenha sobre a VEG, que eu sei que muitas pessoas consideram ela uma queridinha, mas a gente não pode ser precipitado nesse sentido, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu like e também olharem na descrição aqui desse vídeo, porque eu sempre deixo o link da Clear, que é a corretora que patrocina esse canal e que, óbvio, oferece para vocês corretagem zero para investir na Bolsa de Valores. Ou seja, você quer comprar ações de VEG ou qualquer outra coisa que você queira, a corretagem é zero, é só clicar no link aqui embaixo. Agora sim, pessoal, vamos falar da VEG. A gente pode começar falando sobre o setor de atuação dela. Na verdade, a gente considera que ela é do setor industrial, ou seja, ela produz equipamentos eletroeletrônicos, também trabalha aí na área de motores para uso doméstico e recentemente ela fechou aí uma parceria com a Engie, então ela também está entrando um pouquinho nesse setor de energia. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso também. De qualquer maneira, a VEG é uma ação que, por mais que muitos, como eu falei, achem que ela é a queridinha, somente no ano passado ela sofreu uma desvalorização de quase 4%. Hoje ela até está negociando aí na faixa dos 18, 19 reais, tá aí entre essas duas faixas de preço. Mas há pouco tempo atrás, isso eu digo 2 anos, ela estava aí na faixa dos 14 reais. Ok, você deve estar pensando, não é uma baita de uma valorização? E aí vem um porém que muitas pessoas às vezes acabam olhando para a VEG com os mesmos olhos de Ambev, por exemplo, que às vezes sim é uma empresa que ela já é bem grande, bem consolidada, tem aí um bom market share, vamos considerar assim, e por conta disso, às vezes crescer fica muito difícil. Então, às vezes ela não vai ser aquela ação que vai dar aquele boom, tipo Magazine Luiza que saiu de 7 reais para valer 140, 150 reais. Ela tem esse crescimento constante, porém ele é bem pequenininho. E aí, já falando da questão da valorização, que a gente pode ver que não é aquele boom todo que muitas pessoas esperam, a gente pode falar de outros dados financeiros. Tem, por exemplo, a questão do lucro, né? Eu sempre digo que a gente tem que olhar a primeira coisa, o lucro da empresa, saber se ela realmente é lucrativa, tem lucro constante. Olhando os últimos 5 anos de VEG, sim, ela tem isso e inclusive tem isso de uma maneira bem crescente. Se você olhar o gráfico de lucro da empresa, ele é uma escadinha ascendente, o que é muito positivo. A questão é o seguinte, que por mais que ela cresça, quando a gente vai olhar para a questão das margens, que eu também sempre digo que é importante a gente olhar a margem de cada empresa, se você prestar atenção nessa margem dela, é apenas de 10%, ou seja, entre 10% e 11% na verdade. É uma margem muito baixinha. Por mais que ela tenha algum lucro constante e bom, ela igual aí tem uma margem muito pequena e esse muitas pessoas consideram que é um ponto negativo. Só que na verdade, quando você olha para esse tipo de empresa que está no setor industrial, isso é bem comum de acontecer. Você pode comparar aí com outras empresas, como é o caso de Home. Se vocês derem uma olhadinha, a margem também gira em torno disso, porque empresas assim, elas sempre têm que estar melhorando a sua área de pesquisa para melhorar os produtos, criar produtos novos e estar sempre se reinventando, porque quer queira ou não, parte elas têm a ver com a questão da tecnologia. Agora, outros dados financeiros que a gente pode estar citando é a questão do ROI, que hoje está na faixa de 16%. Esse ROI eu já expliquei em outros vídeos o que é. Se você não sabe ainda muito bem sobre todas essas siglas que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem exatamente o que é ROI, o que significa uma margem líquida, o que é o PVP, que eu vou falar mais para frente também. Mas o ROI, que é o quanto ela rentabiliza o seu patrimônio, então está na faixa dos 16%. A gente considera então que um ROI, para ser considerado bom de uma empresa, tem que estar pelo menos acima de 10%. Então isso é um ponto positivo porque ela já cumpre isso. E aí já vamos aproveitar então e falar do tal do PVP. O PVP as pessoas acabam olhando muitas vezes para entender se a ação ela tá cara ou se ela tá barata. É claro que a gente não olha única e exclusivamente para esse indicador, até porque aqui vale uma ressalva. Enquanto algumas pessoas olham o preço de uma ação, tem outras que estão olhando o valor dela. E isso tem uma grande diferença na Bolsa de Valores. Quando você é holder, por exemplo, que você compra todos os meses as mesmas ações que você escolheu para sua carteira, você não vai estar olhando o preço, você vai estar olhando o valor. Ou seja, você vai enxergar qual é o negócio que você está investindo e você vai comprar todo mês porque você realmente acredita que a empresa entrega qualidade, entrega lucro, enfim, é uma empresa redondinha. Já outros investidores que podem sim ter estratégias diferentes, eles podem sim estar querendo comprar um preço mais barato para quem sabe lá na frente vender caro.
caro. E aí sim, o preço importa e tudo bem, talvez você dá uma olhadinha na questão do PVP, que no caso então de VEG até está sendo considerado bem carinho, porque o seu PVP aí está em mais de 5,1. Ou seja, quando a gente pensa em PVP, que o 1 é o preço justo, acima de 2 é caro e abaixo de 1 é barato, a gente pode ver que 5 é um número teoricamente bem exorbitante, mas para quem investe em VEG provavelmente está olhando valor e talvez não preço. E passado esses números importantes, aí a gente tem mais um que nós precisamos avaliar, que é a questão dos dividendos que VEG paga. Talvez esse seja um outro ponto negativo para quem pensa principalmente em carteira de dividendos, porque a VEG ela paga aí na média de 1,5% a 2% ao ano de dividendos, ou seja, não é lá grande coisa. Isso porque ela distribui em média 50% do seu lucro. Só que como eu falei, como ela tem um bom lucro, mas ela tem uma margem baixa, esse 50% realmente não vai ser muita coisa quando você reverte isso em dividendos. E aí nós vamos para um último número e que é muito importante antes de ir para a parte qualitativa da empresa. A gente precisa falar sobre o endividamento. Quando você vai avaliar uma empresa, não basta olhar o ROI, a margem, o lucro e tudo mais. Você precisa também olhar a questão do endividamento, entender o quanto do patrimônio dessa empresa está comprometido em dívidas. A questão da VEG é que o endividamento dela perante o patrimônio dela gira em torno de 60%. Muitas pessoas diriam que isso é ruim, pois mais da metade do seu patrimônio estaria comprometido com dívidas. E o pessoal considera saudável para uma empresa 50% ou menos. Mas eu digo que 60% não foge muito do que consideram saudável e nós precisamos realmente entender cada caso. Quando a gente pensa em setor de energia e setor industrial, os investimentos são muito pesados, então por conta disso, o endividamento acaba sendo pesado também. Agora, uma coisa que é importante é nós realmente entendermos de onde vêm essas dívidas das empresas. E você consegue fazer isso olhando no site de RI de cada uma e olhando o DRE, que é o demonstrativo de resultado dessas empresas. Você vai conseguir saber se essa dívida é por conta de debêntures emitidas ou se foi por questão de financiamento ou empréstimos e para que foi feito esses empréstimos. No caso de VEG, boa parte realmente foi usada para aquilo que eu falei antes, a questão da pesquisa, que eles precisam estar sempre desenvolvendo novos produtos ou melhorando os que eles já têm. E agora nós vamos levantar alguns pontos que fazem parte da análise qualitativa de VEG. O primeiro ponto que eu considero que é muito bom para ela é porque hoje ela está distribuída em vários países. Apesar da sede ser aqui em Santa Catarina, ela tem aí nos Estados Unidos, tem na China, enfim, ela exporta muito produto também, então parte da sua receita ela é dolarizada. Se vocês derem uma olhadinha nessa imagem aqui, vocês podem ver que 56% da sua receita vem do mercado externo, enquanto apenas 44% vem do mercado interno. E talvez por conta disso, se nós pegarmos em anos que a gente teve crise aqui no Brasil, por exemplo 2015, 2016, e ainda assim ela conseguiu performar muito bem, muito é por conta dessa receita dolarizada que ela tem, porque ela consegue exportar bastante dos seus produtos, ela também produz alguma coisa lá fora, então ela tem essa receita em dólar, então em momentos que talvez o mercado interno não ajuda, o mercado externo está sim conseguindo sustentar essa base lucrativa que ela tem. Agora, outro ponto que a gente pode citar, e que eu não sei bem se ele é positivo ou negativo, é a questão da concorrência. Apesar de ela ter um bom market share, por exemplo, se você pegar lá na China, ela tem 2, 3% de market share, apesar de parecer pouca, porque a gente está falando de China, né? Mas quando a gente vem aqui para o Brasil, que ela tem outras concorrentes como Home, ela ainda é a maior. Só que em compensação, quando você olha para essas empresas que são menores do que ela e que algumas delas são bem redondinhas, às vezes as pessoas acabam preferindo investir nessas outras empresas, pensando aí no potencial de crescimento. A questão é o seguinte, ela hoje é sim uma das maiores que a gente tem, ela é uma empresa enorme, ela é uma empresa que tem sim qualidade, apesar de ter alguns defeitos, só que no meio de tantas outras opções, muitos acabam ficando indecisos
se é melhor investir nela ou investir em outras. Mas é aí que a gente tem que pensar não só realmente na ação ou no preço da ação, como eu falei para vocês. Tentem enxergar a empresa. Qual é a perspectiva que você tem para ela? Talvez pensando nessas novas parcerias aí, principalmente entrando no setor de energia, em parceria com a Engie, no quesito de energia solar e tudo mais. Será que isso é positivo? Será que essas outras empresas menores estão conseguindo fazer isso também? Ou elas estão só fazendo aquele feijão com arroz? E é legal que sempre quando você for fazer o estudo de uma empresa, você procurar outras empresas do mesmo setor para tentar comparar, porque às vezes você olha lá um dado financeiro, mas você não sabe se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Então, quando você olha para outras empresas do mesmo segmento, você já consegue entender mais ou menos o que pode ser sim um dado financeiro bom, um dado financeiro que não é tão bom assim, e por aí vai. E agora, gente, eu quero saber de vocês, aquela velha pergunta de sempre. Você investiria em VEG ou você investe em VEG? Para quem acompanha aí os vídeos aqui do canal, já sabe que eu invisto em VEG há um bom tempo, mas eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa empresa, o que vocês acham dessa ação. E óbvio que eu também quero saber qual é a ação que vocês querem ver no domingo que vem. Então escrevam nos comentários que eu quero saber. E mais uma vez eu vou pedir para vocês, se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like, que para mim é muito importante.